Olá, tudo bem com você? Vamos à recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina. Só para lembrar, a lição deste trimestre tem como tema a questão da vida, morte, eternidade, ressurreição, principais textos bíblicos que tratam do assunto. E a lição dos jovens, também tratando desse tema nesse trimestre, imortalidade, o que, quando, como, por quê, aí está. As duas lições deste trimestre tratando de um tema tão importante, essencial, e creio que um dos temas bíblicos que mais trazem dúvidas, confusão desnecessária, porque a Bíblia é muito clara, você está percebendo isso, né, ao longo deste trimestre, e por isso mesmo é importante estarmos bem fundamentados na Bíblia ao estudar, entender e explicar esse assunto. O tema desta semana, passagens bíblicas controversas, é o tema número 9. Estamos aí lentamente caminhando já, né, para a parte final da lição, e nunca é demais lembrar que é importante fazer a assinatura da lição, garantir aí o seu maná, o pão diário. A lição tem como objetivo nos levar à Bíblia Sagrada, nos manter conectados todos os dias com a Bíblia, estudando sempre aí um trecho, uma passagem, além do projeto Reavivados por Sua Palavra, que é uma bênção, um capítulo da Bíblia por dia. Nós temos a lição da Escola Sabatina que serve de estímulo, de incentivo, para que nós também estudemos todos os dias a palavra de Deus. Isso é muito importante. E o tema da semana, como disse, então, passagens bíblicas controversas, um estudo muito importante, muito bom, porque aqui o autor, ele listou os textos bíblicos um pouquinho mais complicados, que trazem alguma dúvida. São poucos textos, e aí já nos fazem pensar se a maior parte dos textos da Bíblia apresentam a verdade de que os mortos estão inconscientes enquanto Jesus não vem. Se a ressurreição só acontece quando Cristo voltar. Se reencarnação não existe, não está na Bíblia esse conceito. Se os mortos não têm participação nenhuma no que se faz aqui debaixo do sol, como diz ali Eclesiastes, estão inconscientes, como diz também Eclesiastes, Salmo 146 e outros textos mais. Como entender textos como, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro, que parece indicar que haveria uma vida imortal logo após a morte? Como entender o texto lá do ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso? Se a morte é um estado de inconsciência, se a ressurreição só ocorre na volta de Jesus, porque Jesus teria dito, não estou dizendo que ele disse, mas teria dito, como alguns pensam, né, que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Como entender o texto em que Paulo diz que gostaria de partir e estar com Cristo? Será que Paulo está se contradizendo? Porque o mesmo Paulo, em outros textos, diz que estar com Cristo, depois de morto, somente na volta dele. E como entender também o texto que diz pregando aos espíritos em prisão? Será que Jesus, quando morreu, foi até o inferno pregar para os antediluvianos? Será que é isso que a Bíblia ensina? E almas debaixo do altar no Apocalipse, almas ali clamando antes do fim. Como entender esses textos? Se esses textos ensinam que a alma é imortal, que a vida eterna ocorre logo a seguir a morte, eles estariam contradizendo muitos outros textos na palavra de Deus. E aí nós teríamos um problema. A Bíblia seria então contraditória? Nós não cremos assim, a Bíblia é harmônica, é a palavra infalível de Deus. Então, como entender esses textos aqui à luz de todo o conhecimento que temos da Bíblia? Esse foi o tema dessa semana. Realmente é algo muito importante, é importante estudar esses assuntos, até para tirar dúvidas de pessoas que muitas vezes ignoram centenas de textos, se apegam, por exemplo, a uma parábola e querem provar uma doutrina com base nessa única parábola. Passagens bíblicas controversas sobre a morte. O texto para memorizar, o verso principal diz: vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Embora Jesus estivesse aqui repreendendo os fariseus porque eles examinavam as escrituras e não queriam ir a ele, que era o centro das escrituras, Jesus, que é o personagem principal da Bíblia, esse texto não deixa de ser também uma afirmação de que nós devemos examinar a Bíblia, devemos conhecê-la profundamente, a fim de ter nelas a vida eterna e não ser enganados pelas falsas doutrinas que se espalham pelo mundo. Pedro nos exorta: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm.
E Paulo, isso está em 1 Pedro 3,15, é um desafio muito sério que a Bíblia nos apresenta, estar sempre prontos para dar a razão da fé, da esperança que nós temos, e fazer isso, naturalmente, com mansidão, como diz o restante aí do texto, né? E Paulo nos encoraja lá em 2 Timóteo 4, 2 e 3, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo já chegou, obviamente, né, em que as pessoas não querem mais saber da sã doutrina, da palavra de Deus, como está ali tudo revelado, e preferem ouvir teorias, ideologias, dar mais credibilidade ao que vem num filme, por exemplo, num documentário, do que naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então nós temos que estar preparados para responder neste tempo. Eu poderia colocar aqui também, quem sabe, Efésios 5:11, que diz que não devemos compactuar com as obras infrutuosas das trevas, antes temos que denunciá-las. No espírito cristão, obviamente, mas falar da verdade, assim, naturalmente e automaticamente denunciando o erro que não traz esperança, que afasta as pessoas de Deus, que não apresenta a nossa condição de humanos mortais, totalmente dependentes do Criador para ter vida eterna. Domingo fala da parábola do rico e Lázaro. Está lá em Lucas 16, 19 a 31, é um texto bem conhecido. Ali aparece um personagem que, pelo contexto, é fictício, né? Um rico vai para o inferno, o Lázaro, pobre, que comia das migalhas da mesa do rico, vai para o céu. Nem é céu que aparece ali, né? O seio de Abraão. Eu já começo questionando, né? Que lugar é esse? O seio de Abraão. E qual o tamanho desse, né, peitoral de Abraão para acomodar ali bilhões e bilhões de pessoas? E mais, antes que Abraão existisse, para onde as pessoas iam, se aqui elas vão para o seio de Abraão? Note que essa expressão seio de Abraão só aparece aqui nesse texto, que claramente é parabólico, é uma parábola, uma história fictícia, muitas vezes cheias de elementos simbólicos, para ilustrar uma verdade essencial. No caso desse texto, a verdade que Jesus queria ensinar aqui nem tinha relação com a morte mesmo. Depois eu vou comentar aqui qual era o objetivo real dessa parábola. Mais alguns detalhes que o texto aqui da lição aponta. O céu e o inferno estariam tão próximos assim, que seria possível alguém que está no inferno conversar com quem está no céu, pedir coisas para aquela pessoa que estaria no céu. Já começa por aí a estranheza, né? Diz assim, teríamos também que supor que na vida após a morte, enquanto o corpo jaz na sepultura, permanece uma forma consciente de alma espiritual com olhos, dedo, língua, inclusive capaz de sentir sede. Será que fantasma sente sede? Tem todas essas características aqui, enquanto o corpo da pessoa aqui se decompôs na sepultura, o fantasma dela estava no inferno sentindo sede, com olhos, dedos, língua, é algo que é muito comum para quem tem corpo, não é? Então, começa também aqui, continua aqui a contradição. O céu não seria um local de felicidade, então, como a gente aprende, né? Porque se a pessoa está lá no céu, vendo ali um parente queimando no inferno, pedindo água, como esse céu poderia ser um local bom, de paz, de felicidade, se o inferno estivesse tão próximo e dali as pessoas condenadas pudessem clamar aos que estão no céu? Seria terrível isso, né? Seria impossível o cumprimento da promessa de que no céu não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, como está lá em Apocalipse 21, nos primeiros versos do capítulo. Não haverá mais pranto, clamor, dor no céu, lágrimas. Se o inferno estivesse existindo neste momento, para toda a eternidade, como alguns pensam, haveria dor, haveria clamor, haveria sofrimento. E Deus não quer que essas coisas continuem existindo. Não vão existir mais, como está na Bíblia. Então, fica claro que essa história do rico e Lázaro é uma parábola. Não confunda com o Lázaro que foi ressuscitado por Jesus. Aquela é uma história real. Lázaro, de fato, como diz essa história real, estava dormindo na sepultura. E quando ele é acordado por Jesus, ele é ressuscitado, ele não volta falando que esteve no céu, num corredor de luz, ou algum lugar assim. Ele volta, acorda e não diz nada, porque ele estava inconsciente. O próprio Jesus disse de Lázaro, esse Lázaro verdadeiro, que ele estava dormindo e que Jesus iria ressuscitá-lo, acordá-lo do sono. Então, para Jesus, a morte é um sono, não um local de tormentos, como alguns pensam, né? George Led, teólogo evangélico, interessante porque a citação aqui desse teólogo ela
não é de um teólogo adventista, é um teólogo evangélico, escreveu que essa história provavelmente tenha sido uma, aspas, parábola que fez uso do pensamento judaico corrente no tempo de Jesus e não teve intenção de ensinar nada sobre o estado dos mortos. Repito, é um teólogo, escritor evangélico. O relato da parábola ensina que, primeiro, status e reconhecimento social no presente não são os critérios para a recompensa futura. 2. O destino eterno de cada um é decidido nesta vida e não pode ser revertido na vida após a morte. Essas são as verdades essenciais da parábola, né? Que tem mais a ver com ganância, com desprezo para com os menos favorecidos. Mas ele lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. É o verso 31 dessa parábola aqui de Lucas 16. O que aprendemos com Jesus sobre a autoridade da Bíblia e nossa maneira de reagir a ela? Note que, para Jesus, que contou a parábola, a autoridade bíblica, Moisés e os profetas, estava acima de qualquer experiência, de qualquer coisa que mortos pudessem fazer, ainda que saibamos que eles não fazem. Então, se você viu uma aparição, alguma sessão espírita em que aparece ali supostamente uma alma, dê mais importância à Bíblia, como Jesus está dizendo aqui, e não no que seus olhos estão vendo, não no que os sentidos podem estar apontando, não no que um filme, um documentário ou qualquer outra pessoa tenha dito. Moisés e os profetas, essa é a nossa autoridade, os apóstolos, a Bíblia Sagrada. Na lição de domingo, melhor dizendo, na lição de segunda-feira, o texto em análise é aquele que diz, né, hoje estarás comigo no paraíso, Lucas, capítulo 23, verso 43. Interessante quando analisamos com mais atenção esse texto, e lembrando que no grego, a língua original com que o Novo Testamento foi escrito, não há vírgulas. A conclusão do autor aqui, a única possível, é que essas traduções foram feitas por estudiosos bíblicos que creem no dogma da imortalidade da alma e por isso colocaram a vírgula na posição equivocada. Porque, note, se o texto for lido de forma corrida, fica assim, as palavras de Cristo lá na cruz, ditas para o ladrão que se arrependeu. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Correndo é assim. Se eu coloco a vírgula antes do hoje ou depois, o sentido muda completamente. Se eu colocar depois do hoje, fica assim. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Olha só como fica. Ou então, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. É mais ou menos como aquela frase, né, que a gente usa para mostrar a importância de uma vírgula. Matar um rei, não, vírgula, é pecado. Matar um rei não é pecado. Sem vírgula fica assim. Então faz toda a diferença. E como nós já conhecemos a teologia bíblica sobre a morte, nós não podemos colocar essa vírgula antes do hoje, dando a impressão de que Jesus teria dito para ele, para o ladrão, que ele estaria naquele momento ali da morte na cruz no paraíso com Jesus. Bom, em primeiro lugar, o ladrão tinha uma compreensão teológica muito melhor do que muitas pessoas de hoje em dia, porque ele disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Note só, o ladrão sabia, assim como Marta, quando disse para Jesus, ao encontrá-lo, pouco antes de ele ressuscitar Lázaro, disse assim, Senhor, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. E no caso do ladrão, Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. É a volta de Jesus, digamos, é o último dia, né? Então o ladrão sabia que a ressurreição dele não seria naquele momento, que ele não estaria vivendo naquele momento eternamente já. Ele sabia que a ressurreição dele seria na volta de Jesus, quando vieres no teu reino. Outra coisa, né? João 20, verso 17, João 14, 1 a 3, são textos, vamos ficar aqui com João 20, 17. Ali Jesus, quando aparece para Maria Madalena, após a sua ressurreição, ele diz assim para ela, Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Não me detenhas porque ele tinha uma obra ainda a concluir, né? Lembra do santuário terrestre, quando o cordeiro era sacrificado no altar de holocaustos, o pecador voltava para casa perdoado, mas a obra do sacerdote continuava dentro do santuário. Ele levava o sangue do cordeiro para dentro do santuário e ali fazia, então, aspergia aquele sangue no santuário, como que transferindo para o santuário, via sangue, os pecados do pecador.
Jesus, quando morre na cruz, é o cordeiro sacrificado no altar, mas ele precisava ir ao santuário celestial para oferecer seu sangue diante do Pai e ser aceito ali. Então, quando ele diz para Maria Madalena, não me segures, não me detenhas, não é não me toques, né? A tradução correta é não me segures, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ele precisava completar essa obra. Bem, se Jesus tivesse ido para o paraíso no momento que ele morreu na cruz, por que ele teria dito a Maria, não subi para o Pai ainda, não fui para o paraíso ainda? Como ele poderia dizer para o ladrão na cruz que naquele dia, na crucificação, na sexta-feira, o ladrão estaria com ele no paraíso, se nem Jesus tinha ido ao paraíso ainda no domingo? Então, realmente não faz sentido pensar dessa forma como alguns pensam, né? Que na morte da cruz, o ladrão já estaria no paraíso. Nem Jesus estava lá naquele momento. E João 14, 1-3, aquele texto tão lindo, né, que diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu teria dito, vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, Jesus vai nos receber para estar com ele na sua segunda vinda, não antes. A promessa bíblica é essa, de que os mortos em Cristo, como foi o caso do ladrão da cruz, garantidamente salvo por Jesus, de que eles estarão com ele na segunda vinda, quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos. A palavra hoje, do grego semeron, deve ser ligada ao verbo que o segue, ou seja, ser. E essas ocorrências no Novo Testamento acontecem, Lucas e Atos, né, 20 vezes, 14 das quais com esse sentido. Em verdade, te digo, hoje, tal coisa vai acontecer, tal coisa é assim. Hoje, em verdade, hoje. Então, quando Jesus diz para o ladrão dessa forma, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, ele estava garantido naquele momento, empenhando sua palavra, hoje, ali, naquela hora, que o ladrão um dia estaria com ele no paraíso. Essa é a compreensão correta desse texto, e se não for assim, repito, a contradição estará instalada, né? Terça-feira, partir e estar com Cristo. Aí o texto é Filipenses 1, 21-24, em que Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo. Mas será que ele estava dizendo que estaria partindo naquele momento que ele morresse? Se fosse assim, Paulo estaria se contradizendo com o texto, por exemplo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, que ele mesmo escreveu também. Porque ele diz ali, aliás, é um texto-chave, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17. Ele diz ali que os mortos ressuscitam por ocasião da volta de Jesus, e os vivos, os que ficarem para a volta de Jesus, serão transformados e juntos com os mortos ressuscitados encontrarão Jesus nos ares. Arrebatamento que não é secreto e ocorre na volta de Jesus, não antes disso. Então veja, se Paulo diz isso aqui em Tessalonicenses, também diz a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 15, como ele poderia em Filipenses 1 se contradizer tão abertamente e dizer que estaria partindo naquele momento para estar com Cristo? Não, Paulo sabia que se morresse, o tempo transcorrido entre a morte dele e a volta de Jesus seria de um piscar de olhos, porque na inconsciência ninguém percebe o tempo passar. Quem já morreu não sabe que o tempo está transcorrendo. Quando acordar, a próxima coisa que verá após a sua morte é a volta de Jesus, se morreu salvo por Cristo. Então, Paulo, obviamente, que sabia muito bem do que estava dizendo, e o desejo dele de partir é porque ele queria descansar mesmo. Tantas perseguições, tantas provas, tanta luta, prisões, ele queria descansar para depois estar com Cristo, não importasse quanto tempo passasse, né? Ele deixou bem claro que não receberia a sua recompensa até a segunda vinda, lá em 2 Timóteo 4:8, por exemplo. A coroa da vitória está garantida, a qual o justo Senhor me dará naquele dia. Olha o que Paulo diz em outros textos tão claramente. Também se deve notar que os autores bíblicos às vezes referem-se a dois eventos juntos, os quais podem estar separados por um longo tempo. Um exemplo aqui, que não está na lição, mas que me ocorre, é João 5, 28 e 29. João diz assim, vem o dia, olha o futuro de novo aí, vem o dia em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz do arcanjo, de Jesus. Uns sairão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. Naquele texto ali em João 5, João não explica quanto tempo transcorre entre uma ressurreição e outra, mas em Apocalipse 20, João retoma o assunto, ele que é o autor também do Apocalipse, e ele diz que são 1000 anos de intervalo entre uma ressurreição e outra. Então, é comum realmente a Bíblia apresentar assim dois eventos juntos, mas separados por um longo tempo.
Vamos para a quarta-feira? Pregando aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, 13 a 20. Se você ler o texto, você vê ali que Jesus ele prega aos espíritos em prisão, e há pessoas que entendem que então Jesus teria, quando morto, ido ao inferno, que nós já sabemos que não existe nesse momento, né? O lago de fogo é que será o inferno, digamos assim, que vai queimar também o inferno, porque inferno na Bíblia é sepultura, é o local dos mortos, não um local de tormento, como esse dogma medieval ensina, ou trazido lá dos gregos, né? Então, o inferno na Bíblia é simplesmente sepultura. Mas, segundo essa crença, Jesus teria ido ao inferno e pregado aos antediluvianos. Mas por que só para eles? E não para todos os que estavam lá? Por que essa deferência, né? Então, não há uma segunda oportunidade de salvação para os mortos. Hebreus capítulo 9, 27, 28 diz isso, né? Aos homens está ordenado morrer só uma vez e depois disso vem o juízo. Essa ideia de segunda chance com reencarnação ou com deixados para trás, né? Como aquela série de filmes e livros ali ensinou, o tal do arrebatamento prévio antes da volta de Jesus, ninguém será deixado para trás nesse sentido de ter uma segunda chance. O momento é agora. Paulo apela, né? Eis aqui hoje o dia da salvação, não deixe para depois. E essa ideia de que espíritos em prisão teriam tido uma segunda chance, isso aí não é bíblico de forma alguma, né? Essa teoria contradiz o ensino bíblico de que os mortos permanecem inconscientes na sepultura até a ressurreição final. Além disso, se esse verso quisesse dizer que Jesus, enquanto esteve no túmulo, desceu ao inferno e pregou aos espíritos antediluvianos, por que somente eles ouviram a sua mensagem? Não havia outros perdidos queimando no fogo eterno também, no inferno ali? Devemos notar que em 1 Pedro 3, os espíritos em prisão, no verso 19, são identificados no verso 20 como antediluvianos, desobedientes dos dias de Noé. Nos dias de Noé. Aqui está a chave, né? O termo espírito, pneuma no grego, é usado nesse texto em outras partes também do Novo Testamento, em referência a pessoas vivas, que podem ouvir e aceitar o convite da salvação. Assim como a palavra alma é usada para expressar ser vivente, ser vivo, pessoa, em alguns momentos também nós vemos aqui na Bíblia, em algumas passagens, o termo espírito também para representar pessoas. A expressão na prisão, obviamente, não se refere a uma prisão literal, mas à prisão do pecado, em que se encontra a natureza humana não regenerada. A pregação aos antediluvianos foi realizada por Noé. Então, por meio de Noé, Jesus pregou aos espíritos em prisão. Assim como ele pode usar você e a mim também, hoje, para pregar aos espíritos em prisão do nosso tempo. Pessoas que estão acorrentadas ao pecado, pessoas que vivem uma vida de pecado e estão ali presas por causa disso, dessa circunstância. Nós, como Noé fez no tempo dele, podemos e devemos pregar também aos espíritos em prisão. A pregação, então, ocorre por meio de Noé, que foi instruído por Deus e se tornou pregador da justiça para seus contemporâneos. Pedro enfatizou o que significa ser fiel. Ele não tratou do tema do estado dos mortos aqui nessa passagem. E vamos então à quinta-feira, almas debaixo do altar. Como a lição está focalizando mais no Novo Testamento, poderíamos citar aqui, quem sabe, um exemplo do Antigo Testamento, que também é um texto usado de forma descontextualizada para tentar defender a questão da imortalidade incondicional. O caso lá da feiticeira de Endor, quando Saul a procura numa caverna e ela faz brotar da terra um espírito, que Saul entendeu sendo Samuel, mas obviamente que não era. Se Deus não havia respondido nem por Urim, nem por Tumim, nem por profetas, por que ele responderia usando um profeta morto, um fantasma de um profeta morto? Ele que já tinha condenado, lá em Deuteronômio 18, condenado à necromancia, consultar mortos, falar com os mortos. Isso é uma abominação, segundo a Bíblia. Então aquela passagem ali de Samuel aparecendo numa caverna não pode de forma alguma ser usada para defender a ideia de que os mortos estariam conscientes em algum lugar. Aquele que apareceu para Saul era um demônio, personificando Samuel. Almas debaixo do altar, lição de quinta-feira. É o texto de Apocalipse 6, 9 a 11. É bom lembrar também que lá em Gênesis aparece a situação triste em que Abel é assassinado por Caim. E é dito no texto que a voz do sangue do teu irmão clama diante de mim. Será que sangue tem voz? Sangue fala, sangue clama, sangue reclama? Claro que não. Isso é uma expressão metafórica, né? Não literal. De modo semelhante, dizer que almas, vida, clamam debaixo do altar
de holocaustos ali no santuário, quando o quinto selo é aberto, lá no Apocalipse 6, elas clamam de modo metafórico, dizendo que não haverá injustiça que passará despercebida pelos olhos de Deus, praticada contra os seus filhos, né, contra os mártires. Assim como o sangue desses sacrifícios no santuário costumava ser aspergido ao redor do altar, o sangue dos mártires foi simbolicamente derramado no altar de Deus, quando, ao permanecer fiéis à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus, eles perderam a vida. As almas debaixo do altar ou sob o altar são simbólicas. Ao considerá-las de forma literal, seria necessário concluir que os mártires não estão felizes no céu, pois clamam por vingança. Esse quadro dificilmente soa como se estivessem desfrutando a recompensa da salvação. O desejo da vingança pode tornar miserável a vida, mas a morte também? Lá não há cavalos no céu, né? Só para você ver como realmente o texto aqui ele tem todo um contexto simbólico. No céu não tem cavalo de cor branca, vermelha, preta, amarela, com cavaleiro de aspectos de guerreiro, com a balança, um parecendo a morte e por aí vai, né? Os 4 seres viventes não representam criaturas aladas, reais, com as características de animais citadas lá no texto, né? De igual modo, não há almas debaixo do altar no céu. Toda a cena consiste em uma representação pictórica e simbólica. É isso. É realmente uma lição muito importante de ser estudada com detalhes, a desta semana, né? Até porque são esses poucos textos que geralmente são usados por evangélicos, católicos e outras pessoas para tentar, usando a Bíblia, mostrar que haveria, eventualmente, vida após a morte imediata e almas imortais. Não é isso que a Bíblia ensina, e quando esses textos são estudados com mais atenção, à luz de todo o contexto bíblico, a gente percebe então o que eles querem dizer, o que significam, e que não podem provar realmente que haveria vida imortal, inerentemente imortal e imediatamente após a morte. Espero que esse estudo tenha ajudado você a dar a razão da sua fé às pessoas que lhe perguntarem sobre isso. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, mais uma vez te agradecemos pelo estudo dessa lição. Te agradecemos porque a tua palavra é clara e ela apresenta uma esperança real para aqueles que morreram crendo na tua salvação e na ressurreição. Dá-nos, ó Deus, amor, paciência, bondade para lidar com as pessoas que não têm a mesma fé, para apresentar para elas a tua palavra da forma correta. Dá-nos sabedoria, bondade e discernimento para fazer isso. Abençoa todos os amigos que assistiram a este vídeo, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.